tudo bem? Eu sou a professora Sabrina e hoje a gente vai continuar com alguns dos conceitos do Marx, mas dessa vez a gente vai fazer um exercício, uma dinâmica diferente. A gente vai procurar trazer alguns desses conceitos importantes, tentando dialogar com a nossa realidade contemporânea. Nas aulas anteriores, principalmente na aula 7, a gente falou sobre a biografia do Marx, a gente explicou mais ou menos quais foram aqueles pensadores e aqueles pesquisadores que acabaram influenciando o pensamento do Marx e do Engels, e como é que isso se deu num novo método, numa nova leitura da sociedade, que foi o socialismo científico, né? O marxismo como uma forma de pensar a sociedade. Hoje a gente vai pegar alguns desses conceitos, principalmente o conceito de classes sociais, e a gente vai tentar explicar, assim, por alto, como é que isso se dá no pensamento marxista e de que modo isso se reflete na nossa sociedade, nas diversas situações que a gente se encontra. Tá? Então o que a gente vai ver? Conforme eu mencionei, a gente vai ver qual que é o entendimento, então, muito básico aqui, porque a gente não tem tempo, esse é um conceito que é assim, essencial para o pensamento marxista. A gente não teria como fazer uma aula só disso, porque é muita coisa, é uma leitura complexa sobre esse tema, mas a gente vai falar das noções principais de classes sociais, a gente vai falar sobre luta de classe e consciência de classe, que são coisas que estão interligadas à noção e à interpretação de classe para o Marx. A gente vai falar sobre alguns tópicos sobre classes sociais, trazendo para a sociologia hoje. Esses tópicos vão fazer a gente expandir um pouquinho o nosso olhar para o que a sociologia e as ciências humanas entendem por classes sociais na nossa leitura contemporânea da sociedade. E a gente vai propor uma atividade de reflexão, tendo como base um tema de uma redação da USP que causou bastante polêmica. Mas por se tratar de um tema de uma redação que chamou tanta atenção e as pessoas acabaram levantando, isso acho que foi em 2014, levantando discussões, acho interessante a gente trazer para a nossa atividade de hoje, porque vocês vão compreender como é que os conceitos de Marx, por exemplo, a respeito de classes sociais, esses tópicos do que é classe e esse tema dessa redação, eles podem se unir para a gente fazer essa reflexão, essa atividade de reflexão sobre alguns fenômenos muito próprios da realidade que a gente vive, da sociedade que a gente vive, ok? Então vamos lá. Que eu já começo com uma imagem que é para provocar vocês. Essa imagem ela se refere a uma matéria que saiu, não vou lembrar a revista agora, até peço, se alguém souber a autoria aí, que coloque, né? Aqui é uma montagem da loja da Chanel, tem aqui também um restaurante luxuosíssimo em Paris, que foram alguns dos lugares de consumo que a gente tem aí de uma determinada personalidade da nossa política, que hoje está presa, mas esses gastos, assim, que foram gastos considerados assim, de um sultão realmente, ele e a sua esposa, foram gastos feitos com dinheiro público, né? E esses gastos ultrapassam assim, o que qualquer brasileiro médio poderia gastar aí numa, 5, 10 viagens de férias aí, numa viagem em um dia. Por que eu trago essa imagem? Para chamar a atenção da realidade aqui no Brasil, de como às vezes nós temos alguns grupos que a gente pode chamar de grupos dominantes no país, isso desde que a gente se entende como república, e até que acabam dominando e impondo à força as suas vontades, as suas demandas sobre a maioria da população. Aqui a gente está falando de gasto de dinheiro público para férias, para restaurante, para o consumo, né, de itens luxuosos, mas isso se repete nas diversas instâncias do poder aqui no Brasil. A gente vai falar disso provavelmente em algumas das nossas aulas, mas por hora é para chamar a atenção para vocês sobre essa questão das classes no Brasil. Aqui é muito legal essa imagem, que é interessante. Veja aqui, que eu chamo a atenção aqui para esse cartaz que ela está segurando.
Essa foi uma imagem de uma campanha de uma ONG chamada Teto, que tem o objetivo de juntar dinheiro e mobilizar voluntários para construir casas para as pessoas em situação de extrema carência e de miséria. Eles perceberam, fazendo uma leitura, essa é uma campanha de 2016, ou 2015 e 2016, eles perceberam que era preciso chamar a atenção da imprensa, chamar a atenção da mídia para a questão da pobreza no Brasil. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram as pessoas em situação de pobreza segurando cartazes que são comuns nesses sites de notícias assim mais sensacionalistas, assim mais de celebridades. Então eles fizeram essa senhora segurar ali o cartaz: cantora é flagrada tomando água. Quantas vezes a gente não... Às vezes está correndo o olho ali nas redes sociais ou até nesses grandes portais e se depara com notícias extremamente fúteis. Por que eles chamam atenção para isso? Porque quando você não discute a pobreza e você dá espaço para que esse tipo de manchete, esse tipo de futilidade mesmo, é destaque, a gente esquece do que é essencial, por exemplo, para a gente tentar mudar o país. Essa ação aparentemente simples, que é que é simplesmente ali uma pessoa segurar, tudo muito simples, né? A forma que é feito, o cartaz, ela levanta um papel essencial que tem muito a ver com classe social no Brasil, que é o papel da mídia. O papel da mídia na naturalização de determinados comportamentos, isso é tema interessante para vocês estudarem, da naturalização de determinadas práticas e também de assegurar alguns lugares. Essa é uma discussão que já a gente podia remontar a Marx e que diversos sociólogos, até contemporâneos, vão discutir também, de falar de que modo algumas estruturas são mantidas e quem são esses agentes que atuam para que essas estruturas não mudem, para que esses lugares de poder e principalmente de sempre estar no topo, ou sempre estar no topo que não necessariamente só econômico, mas no topo, por exemplo, cultural, sejam assegurados. Quais são essas práticas? Uma boa discussão, né? Então a gente chega, depois desse breve exposto, na noção que Marx compreende para classes sociais. Quase todo o trabalho do Marx vai ser permeado pela discussão das classes. E a gente já viu isso na aula anterior, mas não custa remontar, que para o Marx as classes são divididas entre os burgueses, né, entre aqueles que detêm os meios de produção, e os trabalhadores, o proletariado. Aqui eu fiz um esqueminha, eu não sou muito boa de montar essas, mas é interessante para você, só para você visualizar como fica, que para o Marx todas as sociedades de modo geral na história sempre foram sociedades de classes, em que a gente tem um grupo dominante. Esse grupo dominante é aquele grupo que controla os meios de produção. Mas não é só os meios de produção, não é só a pessoa, não é somente aquele grupo que detém dinheiro e detém poder e detém condições para que alguém trabalhe, para ele continuar enriquecendo. Não é só isso. Fala-se também que um grupo dominante é aquele que controla as estruturas do Estado. As estruturas que vão validar, as estruturas que vão normatizar, né? Então a gente tem lá um judiciário, por exemplo, que vai fazer com que determinados grupos andem na linha. Né? Outros às vezes conseguem dar uma escapada, mas eu quero dizer, quando a gente fala de um grupo dominante, é um grupo que atua, que é um grupo que tem poder nas diversas esferas sociais. De modo geral, o Marx vai sempre trabalhar com a questão da produção, vai sempre trabalhar lá, a gente está falando de uma sociedade, quando o Marx analisa, industrial capitalista. Então a gente está partindo de um processo, né, de transição, estamos chegando ali no capitalismo, então ele vai avaliar esse estágio que a gente se encontra. Contudo, a gente pode perceber que essas situações expostas por ele vão se modificando e vão se sofisticando na sociedade capitalista. E aqui ele fala uma coisa que é essencial. Quando nós temos uma classe que é dominante para ele, além de controlar meio de produção, isto é, a economia dessa sociedade, né? Modo que a sociedade vai determinar o que é um trabalho, quantas horas se trabalha, quanto precisa se trabalhar para que tenha lucro, por exemplo. Aqui a gente está falando de uma situação.
o Estado, conforme eu falei, a questão da violência, por exemplo, o uso da violência e a questão jurídica, por exemplo, aquilo que não se encaixa, aquilo que está fora da normalidade deve ser combatido. E nesse sentido a gente perpetua algumas ações, a gente perpetua algumas regras e você percebe que é um sistema que às vezes vai pressionando de tal modo as pessoas que as pessoas ou aceitam passivamente e encaram sua vida dessa forma, ou a proposta até marxista é que uma hora foi, poxa, não dá pra gente continuar aceitando, por exemplo, que eu tenha que trabalhar 16 horas sem nenhum tipo de benefício ou sem nenhum tipo de contrapartida. Então, essa é uma leitura que se faz, porque esse grupo é um grupo que acaba, por isso que até quando a gente vê algumas charges, quando a gente vê algumas brincadeiras, sempre fala-se na questão da opressão, que é uma força que atua muito sobre os sujeitos e às vezes limita ou até mesmo não deixa as pessoas terem ação, não conseguem ter ação. E o grupo dominado. Então, se a gente entende aqui, sempre que vocês se lembrarem de Marx, se vocês lembrarem dessas questões, que a sociedade sempre vai ser uma sociedade de classes, em que um grupo vai fazer de tudo para se manter no alto dessa hierarquia e manter não só os seus privilégios, mas os privilégios de toda a sua linhagem, né? E enfim, da sua indústria, o seu nome, sua marca, seus negócios e assim por diante. Se a gente tem uma sociedade assim dividida, ela é dividida por Marx entre esse grupo que é o dominante, em diferentes contextos históricos, e o dominado. O grupo dominado, basicamente, seriam as pessoas que se encontram numa posição social que é abaixo do grupo dominante. O que isso quer dizer? São as pessoas que vão dedicar as suas vidas a dar, ou melhor, sei lá, né, como é que a gente pode dizer? Que é ceder a sua força de trabalho para esse grupo que é dominante. Nesse sentido, muita gente questiona e levanta questões. É evidente que na sociedade que a gente vive e com as diversas mudanças pelas quais o próprio capitalismo mudou e a sociedade se sofisticou e assim por diante, diversos estudiosos e analistas vão questionar justamente essa ideia binária, por assim dizer, da proposta por Marx desses grupos que são dominantes e dos grupos dominados, falando da questão, por exemplo, da força de trabalho. Porque nas novas leituras, por exemplo, uma coisa que se fala é que não dá para a gente hoje entender o mundo só desse jeito, uma vez que o contexto analisado pelo Marx era uma outra situação, era um contexto que as pessoas não tinham direito nenhum. Com toda certeza, isso é evidente. A gente está falando de um momento em que uma forma de pensamento, uma leitura da realidade vem sendo construída, então não tem como, né, a gente aplicar a nossa realidade seria anacrônico, são coisas que não dialogam. Contudo, se há uma coisa que a gente tem que aqui fazer um mérito para o Marx, é que ele não previu, porque como ele teve assim, o privilégio de observar essa sociedade nesse cenário que a gente está falando, né, no seu início, ele deve ter percebido algumas coisas que hoje acabam se reproduzindo, como uma crise do capitalismo, por exemplo, que é um momento em que esse modelo se esgarça, esse modelo de produção, consumo, ele se esgarça e parece que não há mais saída, parece que aqueles grupos que estão lá na ponta, por exemplo, sempre numa hierarquia desigual, vão continuar numa hierarquia desigual e o próprio capitalismo começa a se degradar. As pessoas falam em autofagia, começa ele mesmo a comer as suas entranhas. Olha que poético isso. Mas por que isso acontece? Porque chega um momento que as coisas não se sustentam mais. Os próprios recursos naturais, a própria economia e a oscilação do mercado, por exemplo, pode fazer com que um determinado grupo consumidor num determinado período passe a não ter mais condições de pagar as suas contas, né, de consumo e assim por diante. Aqui eu não vou discutir crise do capitalismo, porque eu acho que não convém. A minha leitura, a minha proposta é para que a gente busque compreender como um pensamento, né, que parece para a gente que é um pouquinho, às vezes, que não tem relação com o cenário que a gente vive, acho que ele pode ser incorporado nessas leituras que a gente faz. E quando a gente fala aqui
de usar a sua força de trabalho, a gente está falando justamente disso. Quando a gente fala da força de trabalho, é usar justamente toda aquela energia, toda a vitalidade de uma pessoa, por exemplo, para passar horas e para passar a sua vida trabalhando para outrem, né? Enriquecendo outras pessoas. Como é que o mundo moderno, como é que as empresas e as organizações leem, ou melhor, como é que essa lacuna ela é preenchida, por exemplo, na contemporaneidade, quando a gente fala assim? Então as pessoas usam a sua força de trabalho, mas existem, além das mobilizações políticas, pressionando por melhores condições de trabalho, as empresas que são importantes agentes sociais na sociedade capitalista, econômica, elas usam, por exemplo, os benefícios, elas vão usar muitas vezes estruturas da empresa para a pessoa fazer churrasco, ou a pessoa descansar, usar redes. Elas começam então a tornar o espaço de trabalho, que já é hoje o espaço que as pessoas mais passam, o horário que as pessoas mais passam do seu dia no ambiente de trabalho. Então elas começam a remodelar o ambiente de trabalho e a própria noção de trabalho para que as pessoas se sintam ali, tenham esse sentimento de pertença com a empresa e desse modo colaborem mais. Então é uma releitura que é feita, e esses benefícios, essas situações, por exemplo, elas podem fazer, por exemplo, que um profissional fale, não, eu vou continuar aqui nessa empresa, vou trabalhar aqui porque essa empresa me concede todos os benefícios, eu me sinto bem, a minha família ela está amparada, né, por tudo que a empresa me fornece. Então, nesse sentido, a gente tem aí uma releitura de como essa força de trabalho ela é utilizada pelas empresas e como é que se dá essas novas relações. Esse é um ponto interessante para a gente analisar, porque aqui a gente está falando de um grupo que continua dominado, ainda não é aquele que controla os meios de produção, mas já existem subterfúgios, existem alguns presentinhos ali que vão fazer com que as pessoas continuem e perpetuem as suas carreiras dentro das empresas. Hoje, 2017, essa dinâmica muda um pouco, porque nós temos aí, ainda não foi votado, né, mas a gente tem aí algumas mudanças que vêm para mudar, por exemplo, algumas obrigações das empresas para com os seus funcionários. Mas essa discussão, quando a gente for falar de atualidades, que aí a gente já tem dados mais concretos para discutir. Mas, de modo geral, para Marx, um grupo que é dominante e um grupo que é dominado. Aqui, esses pontos que a gente vai falar são essenciais se você vê alguma questão, por exemplo, que vai trazer quais são as características que Marx analisa para classificar, para ele dividir então essas classes sociais, são ao menos 3. Os atores sociais têm a mesma posição social. O que isso quer dizer? Estão numa mesma condição no mercado de trabalho, têm a mesma posição de status perante a sociedade. Então, esse determinado grupo, quando a gente fala de uma classe, esse grupo tem os mesmos privilégios, tem acesso às mesmas coisas, né? Então, nesse sentido, um dos critérios para definição de classe, de uma classe que se encontra aqui e não aqui, é que ele possui pelo menos as mesmas características que o mantém em determinada posição social. O segundo é interessantíssimo, porque apesar desse termo ele ter se modificado muito nos dias de hoje, assim, a esse conceito, ele ainda é muito latente, que é a consciência de classe. Quando um grupo tem uma consciência de classe, automaticamente a gente vai para o terceiro critério, que é a luta de classe. Ora, se eu tenho uma consciência de classe, isto é, afinidades dentro desse grupo, gostos, eu tenho também os mesmos interesses da minha vida, né? Eu não posso deixar de ter essa profissão que eu tenho ou essa posição hierárquica dentro da sociedade, porque eu já construí laços, sociais, relações econômicas, eu já me posiciono de modo que, a consciência da classe a qual eu pertenço, ela
ela me impõe determinados valores que podem ser éticos, estéticos, valores de status, etc, etc, que me posicionam nesse local. Então, a menos que aconteça ali algo muito grave na minha vida, eu vou fazer de tudo para permanecer aqui, ok? E a luta de classes, que é a união, né? E a luta por interesses comuns. Essa luta de classes ela é interessante porque é um conceito do Marx que particularmente é um dos que eu acho que mais são evidentes, assim, que é um dos que eu acho que é mais evidente, desculpe, na sociedade que a gente vive. Porque luta de classes, você pensa assim, você pertence a uma determinada classe. Vamos fazer de conta que a gente pertence à classe mais alta aqui no Brasil. Ora, de modo geral, a gente parte do pressuposto, a gente tem uma consciência de classe, de que é preciso fazer de tudo mesmo. Atuar tanto na esfera econômica quanto muito, né, às vezes até atuar fazendo ali um lobby político, né, atuando em até mesmo, dependendo da índole, né, desse grupo, atuando aí de maneira escusa em algumas coisas e assim por diante. Pense assim, você pertence a uma classe, você tem a consciência que move a sua classe, né, todos os valores que são caros a você, ao seu grupo, à sua família, enfim. E aí você percebe que há um movimento que vem de baixo, que quer também participar um pouco aí da tua vida, participar também aí, usar as mesmas coisas que você, participar dos mesmos ambientes educacionais, né, fazer as mesmas viagens. Ora, o que é que você faz? Se você é uma pessoa se você pertence, você é um grupo da classe, você não se importa, você está de bem com a vida, né, um sujeito aí desprovido desse tipo de mixaria, ora, você não vai se importar. Mas não é muito bem o que a gente vê no Brasil. A gente percebe justamente que a gente vai ver isso no final depois, que há justamente uma vontade de não, você fica embaixo e eu sempre vou estar em cima. Eu vou criar mecanismos e vou criar formas de diferenciação social que você que está lá não vai conseguir não. E pior, ainda vou destilar toda essa minha opinião, vou usar o meu poder, vou influenciar a mídia, por exemplo, vou influenciar formadores de opinião para que essas pessoas, por meio do texto, da fala, do humor, porque tem gente que acha que faz humor sendo preconceituoso e usando esse tipo acha que isso é engraçado, fazer humor com a desigualdade social, mas essa também é uma discussão para o futuro. Então, eu vou usar dos meios que eu tenho, eu vou usar das minhas influências, eu vou usar do meu meio social e vou fazer com que você fique no seu lugar. E pior, hein? Não é só ficar no seu lugar. Eu vou fazer com que você não seja aceito socialmente. Eu vou fazer com que a única forma, ou ao menos as formas mais adequadas de vida, sejam aquelas que eu digo que é certo. Agora, vocês conseguem visualizar essas situações no Brasil que a gente vive? Eu acho que dá pra gente trazer para a nossa realidade. Então essa luta de classe tão somente é essa luta de um grupo que acaba pressionando para que não haja a ascensão, por exemplo, de um grupo que está abaixo, como também é uma forma de entender que numa sociedade de classe sempre vai haver esse antagonismo. O grupo que está aqui e o grupo que está aqui. Então o grupo dominado e o grupo dominante sempre vão acabar conflitando, porque os interesses desse grupo e desse grupo não são os mesmos. Entende? Esse é um debate interessante, no mínimo. Não estou dizendo que é para se concordar ou para se discordar, porque aqui nós estamos fazendo um exercício de reflexão para você estudar para a sua prova. E muito além de concordar ou discordar, a prova não vai perguntar, não ser numa redação, por exemplo, mas se for uma questão de alternativa, tudo que ela vai desejar de você é uma interpretação da leitura desses conceitos, né? Então, num debate que a gente está fazendo aqui, concordar e discordar é irrelevante, ok? Conforme eu mencionei, então quando a gente fala de classe, né, quando a gente fala de que esses atores eles ocupam uma mesma posição social, que eu disse, as mesmas condições e os mesmos interesses.
né? Então a gente verifica isso muito na sociedade que a gente vive. Olha, um determinado grupo tem acesso às mesmas coisas, os mesmos interesses, frequentam grupos, e assim, clubes, associações, formam pequenos grupos políticos, assumem posturas e posições de autoridade na sua convivência, no seu cotidiano e assim por diante. O que é interessante quando a gente fala aqui de consciência de classe? Que foi o que eu falei, que é o de reconhecimento de pertença. Ora, essas representações, esses símbolos que fazem com que uma classe seja entendida como uma classe, sei lá, A ou B, por exemplo, ela está relacionada, por exemplo, a reconhecimento e pertença do que me torna uma classe, né? Uma classe superior, no caso do Brasil, e classes inferiores, uma leitura assim mais tosca, só para vocês entenderem. Então, identidades comuns e, conforme eu mencionei, quando a gente tem essas identidades, quando a gente tem a todo custo esse desejo de manutenção das identidades, a gente chega na luta de classes, que é justamente isso. A luta que é por interesses que são diversos, que vão desde as questões econômicas, conforme eu falei, não aceito ganhar só isso, eu quero ganhar igual você, eu quero ganhar parecido com você, eu quero uma promoção, eu quero que meu benefício seja melhor, por exemplo, eu não vou trabalhar 16 horas, eu tenho filhos, essas coisas todas, como também nas questões sociais, políticas e culturais. Por que a gente fala dessa luta constante? Porque uma vez que um grupo dominante, a gente falou que ele detém, por exemplo, um poder sobre as diversas instâncias sociais, a gente falou da questão econômica, que é a mais latente, a mais visível, mas também tem a questão do Estado. Também existem aparatos que vão fazer com que algumas pessoas sempre fiquem numa posição de aceitar as ordens, né? Quando a gente fala de questão, por exemplo, política, a gente vê, por exemplo, uma exclusão no Brasil, isso é muito comum. A exclusão até há pouco tempo, é muito recente que a gente tem as mulheres na política, por exemplo. Então, quando a gente observa esse fenômeno, a gente percebe que houve um movimento muito forte, muito grande, destes grupos reivindicando seus lugares de poder também. Então, quando a gente fala dessa luta, que é muito comum a gente falar, essa luta justamente desses lugares antes ocupados por outros, geralmente por grupos privilegiados na sociedade, e aí alguém vai falar, não, pera lá, por que eu não posso também? As minhas leis, eu também tenho leis que precisam ser votadas que atendem aos meus interesses. Então, assim, é uma discussão muito ampla quando a gente fala de luta de classes, porque essa luta de classes ela pode se estender, não é isso, desculpa. Ela se estende a diversos segmentos da nossa sociedade em diversos âmbitos. Quando a gente fala de questão cultural, a gente está falando de questões que ficam arraigadas na sociedade. Vamos pegar um exemplo, se a gente fala de classe, por exemplo. Todo mundo, deixa eu pegar um exemplo que eu ainda não usei. A gente pode falar, por exemplo, de que toda mulher deve apenas ser mulher e se casar e ficar em casa, por exemplo. Ora, se a gente está falando que nós queremos participação, por exemplo, na política, essa cultura, esse pensamento cultural enraizado e naturalizado, ele tem que mudar. E essas pressões sempre vão acontecer. Porque do mesmo modo que a gente tem um grupo dominante, a gente tem uma cultura dominante. E aí são feitas essas diversas leituras que são temas assim constantes nos concursos, nas matérias. Isso que eu estou falando para vocês, a gente vai retomar porque esses tópicos vão ser abordados nas nossas aulas, tendo como base notícias super recentes, assim, que são coisas que com certeza em algum momento vai cair em alguma prova, se não tema de redação, porque esses são temas que na sociologia, pelo menos sociologia, na filosofia, na história, são temas de Enem, são temas de vestibular, gente. São questões que vão trazer para vocês refletirem não só os conceitos dos teóricos, mas buscando dialogar, buscando pegar esse conceito e trazer para a realidade que a gente vive, ok? Aqui eu trouxe para vocês esse aqui é de 2013, o Brasil de 2013, considerando, e também assim, aqui eu vou fazer uma parte porque a gente falou dos diversos agentes e atores sociais que têm força e têm poder para modelar comportamentos e formas de leitura da realidade social no mundo que a gente vive.
um desses atores é a mídia, né? Um desses agentes, desculpe. Então, nesse sentido, a gente tem que ter sempre uma leitura cuidadosa do que a gente recebe, ou ao menos uma leitura em que a gente consiga ter um olhar crítico para não tomar tudo como a mais pura verdade. Aqui a gente está pegando dados de 2013 que falam que o Brasil é pobre, né? A renda das famílias, tendo como base um instituto que é próprio de um jornal aqui, um jornal conhecido no Brasil. O que eu trago, por que eu trouxe essa piramidezinha falando da renda familiar aqui do brasileiro, para que vocês entendam? Porque essa é uma leitura bem comum de classe que a gente tem no Brasil. Então, as classes são geralmente classificadas de modo geral, quando a gente lê o jornal, quando a gente vê lá no telejornal, por meio da renda, né? Então, uma forma de você classificar, ainda mais aqui a gente estava falando de um cenário sobre, por exemplo, de pobreza, vai pegar ali o salário, vai analisar nesse sentido quem é de uma classe alta, quem é de uma classe baixa e assim por diante, tendo como base a renda familiar. Contudo, quando a gente faz uma leitura, esses são os nossos tópicos sobre classe social, quando a gente vai fazer uma leitura para a sociologia de classe social, é importante que fique claro uma coisa para vocês. Classes sociais, ainda que seja um tema caríssimo para a sociologia, não existe apenas uma forma de ler classe social. Numa sociedade que é capitalista, é evidente que a renda é uma forma de leitura da classe social. Mas em outras estruturas não é isso que determina o que é uma classe, né? Quando a gente não tem esse modelo tão predominante. Há outros fatores que são levados em consideração para determinar o que é classe, inclusive a própria noção de classe. Quando a gente tem esses perfis econômicos, o grande objetivo, porque quando a gente fala de Brasil, algo vem diretamente, existe um conceito que vem diretamente à nossa ideia, à nossa cabeça, que é a desigualdade social. Então, uma forma de ler a realidade social no Brasil é justamente analisar de que modo a renda é distribuída, de que modo as pessoas ocupam os seus lugares nas hierarquias econômicas no Brasil. De acordo com esse gráfico que a gente trouxe, de 2013, olha que a gente vivia um Brasil diferente no sentido de consumo, do que hoje, por exemplo. De acordo com esse gráfico, 46% das pessoas são consideradas, tem uma renda familiar que não chega a R$ 1.400 por mês. Aqui é só para a gente entender, então, de que modo se configura essa questão da desigualdade econômica numa dada estrutura social. Aqui tem um desenho aqui para vocês entenderem, que eu acho interessante da gente ver, que ali é um peixinho, tem um peixinho bem pequenininho, aí tem um outro que é médio e um grandão. Essa aqui foi uma brincadeira que a gente achou para mostrar para vocês de que modo, muitas vezes quando a gente fala desses grupos que são dominados, de que modo eles impõem sua força e aquilo que os coloca nos lugares onde eles estão sobre aqueles que são menorzinhos. Para quem tem lá na pontinha aquele peixinho ali, né, que uma dessa, esse peixinho enfrenta as maiores dificuldades possíveis, ele é pequeno, ele não tem acesso a todos os lugares, ele não se configura ali como alguém que tem um prestígio, então ele entende ali que não há justiça no mundo, ele está sempre à margem, né, à margem do que é entendido como uma posição boa, uma posição interessante ali de uma vida digna. O peixinho médio é aquele peixe que mas não é tão ruim assim, eu tenho acesso a uma coisa ou outra, eu tenho ali alguns benefícios, eu consigo me inserir né, consigo ter uma determinada mobilidade ali, até que não é tão ruim assim. Enquanto o peixão tá perfeito, né? O peixão é aquele que vai circular por todos os espaços, ele vai conseguir avançar onde o pequenininho não avança, por meio da força, muitas vezes, por meio do poder e da imposição. E aqui para ele é super justo, né? Porque ele abocanha tudo o que está à sua frente, ele domina então tudo aquilo que pode pará-lo, por exemplo.
Esse peixinho até parece um presidente de um país aí, mas essa aí fica uma brincadeira para a gente dialogar no futuro. Então, outros fatores, gente, que são essenciais para a gente definir a classe, tendo como uma leitura, né, esses tópicos contemporâneos, é a questão da riqueza, né? Se você digitar lá riqueza e classe no Google, você vai verificar que a riqueza ela é permeada por diversos símbolos e significados que fazem com que determinado grupo seja reconhecido como uma classe rica. A indumentária, onde janta, a forma que se veste, né? Indumentária quer dizer a roupa e o modo de se vestir, as relações, as férias. As nossas férias, muito provavelmente, se a gente ainda tiver, né? Porque até as férias já viraram um artigo de luxo. Mas as nossas férias, a menos que se a gente ganhe uma herança de um tio que a gente não vê lá faz um monte de tempo, não serão as mesmas férias, por exemplo, de uma pessoa tida como rica, por exemplo. Não vai ser as mesmas férias do menino que fundou o Facebook, do Zuckerberg. Não vai ser. Ou desses grandes artistas que gostam, às vezes, de ostentar, né? A questão do prestígio. Muitas vezes a pessoa não é mais rica, não. Ela só tem um nome e tem um sobrenome que a posiciona em lugares sociais em que o prestígio é mais importante do que o dinheiro. Eu conheço uma determinada empresa, que na verdade é uma empresa, mas é uma associação. Isso é para você entender quando a gente fala de prestígio, de poder como determinante de classe dentro de um ambiente menor. Nessa empresa, o presidente da empresa não recebe salário. Olha, mas como é que uma pessoa vai dedicar suas horas e não vai receber um salário para exercer um trabalho de gestão, por exemplo, ou, na verdade, ele tem um trabalho ali que é um trabalho muito mais... ele é uma autoridade, ele é um presidente, e que ele delibera e saem todos correndo fazer as coisas e façam rápido e não me encham a paciência. Essa pessoa não tem um salário, contudo, ela tem prestígio e tem poder dentro desse ambiente micro. Esse prestígio, como é que isso é feito? A sua sala se posiciona num lugar mais alto, as roupas que ele e os seus funcionários usam são diferentes do resto da empresa, os benefícios e digamos assim, os privilégios são diferentes do resto da empresa. Então esse prestígio, ele por exemplo, um carro vai buscá-lo, né? Muitas vezes o carro fica à disposição das 8 da manhã à meia-noite, se for preciso. As viagens, por exemplo, para alguma discussão, para algum debate, são todos custeados pela empresa. Se houver algum tipo de festa, por exemplo, ou alguma homenagem a alguém importante, é tudo pago com o dinheiro da empresa, dos demais funcionários, e essa hierarquia institucional ela é mantida. Então aqui ninguém está falando de receber um salário, mas nós estamos falando de situações e de acontecimentos que dão prestígio, de fatos e de pessoas que trabalham para conferir prestígio a essa pessoa. É uma forma determinante de classe também. Que a gente fala de estilo de vida, até saúde é considerado uma questão de classe no Brasil. Isso é nítido. A gente tem um sistema de saúde, que é um sistema que, apesar das críticas, é um sistema que ainda funciona. Existem alguns tratamentos que só podem ser feitos pelo sistema público de saúde no Brasil. E a gente tem a saúde, que é a saúde paga. A saúde que, por exemplo, a gente pode relacionar os planos de saúde. Dentro dos planos de saúde, há classes. Olha aqui o que a gente está falando como classe, vai muito além da questão econômica. Dentro do plano de saúde, quando você vai fechar lá, se você opta por usar o plano de saúde pago, existem nomeações e classificações lá que vão determinar se você vai ficar num quarto com uma pessoa ou com 5 pessoas, por exemplo. Né? Se você vai ter uma enfermaria, se você vai ter um banheiro privativo, se vai ser... Todas essas nomenclaturas e todas as doenças e sua faixa etária e todas essas questões, se você é mulher numa determinada faixa etária, se você é homem, se você já operou, todas essas questões são colocadas de modo a nos inserir num grupo e num outro grupo. O que isso configura? É valor. Então essa vida vai custar mais para ser perpetuada e essa vida vai custar menos.
De modo geral, as pessoas não têm muitas condições, né? Eu digo, a maioria das pessoas não tem condições de ter um excelente plano de saúde, que contemple aí todos esses benefícios. Mas é só para vocês entenderem como até mesmo para ter saúde ou para se cercar futuramente, é preciso você pertencer a uma determinada classe que é elaborada por esses grupos, por exemplo, por esses grupos dos planos de saúde, que atuam sobre os planos de saúde. Posição e valores morais. Posição a gente já falou, que é a posição social, onde é que você se encontra na sociedade, como é que você está inserido, quem você é, tanto numa leitura social quanto numa leitura cultural. E os valores morais. Esses valores morais, gente, se a gente insere a questão de classe em determinadas realidades, por exemplo, como a questão religiosa, ou como grupos que estão à margem, dentro desses grupos vai haver classificações para entender, então, a que classe você pertence, a que classe social você pertence. Aqui tem que tomar bastante cuidado, porque os valores morais podem ser entendidos também como maneiras de regular e normatizar comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Os valores morais, muitas vezes, são adotados por determinados grupos para impor a sua moral a outros grupos. Nesse sentido, a gente tem ali um embate que acontece muito na sociedade que a gente vive, que é um embate de grupos que não aceitam que essa seja a única forma de vida, essa única forma de leitura da realidade de viver. Ok? Então agora a gente já chega aqui numa discussão que a gente tem, que eu acho interessante, que eu falei no começo, e que vai dialogar com tudo que a gente está falando. Vou dar 2 exemplos sobre 2 fenômenos muito próprios da nossa era, capitalista, globalizada, gourmetizada, que é essa questão aqui que foi colocada na questão da USP, da redação, que é a camarotização da sociedade. Aqui não sei se vocês lembram desse rapaz, mas ele ficou conhecido na internet por se auto-intitular o rei do camarote. Então ele é uma pessoa que se encontra numa posição hierárquica na sociedade brasileira. Eu acredito que se pertence a uma classe alta, ou pelo menos ali, né, se encontre, tem ali só renda, né, seja um empresário e tal, e ele vai nas festas nos lugares luxuosos, por exemplo, e pega lá os camarotes, que são caríssimos e tal, e começa a se encher de símbolos e de itens que o inserem então nesse rei do camarote, né? O que acontece? Ele bebe champanhe, aqui ele tá com lustre, ele aparece numa casa que não é uma casa de pau a pique. Essa camarotização que a redação propõe é uma leitura, por exemplo, de que modo no Brasil a gente observa diversas manifestações e diversas formas de diferenciação social para que um grupo pertença, para que um grupo fique em determinado local e outro grupo esteja fora desse local e desses lugares privilegiados. Na matéria que eu li, que é uma matéria bem legal do El País, eles falam sobre a praia de Trancoso, que era um lugar dos pescadores, as pessoas se reuniam na sua simplicidade, né, com chinelo. Ora, numa praia, né, você usa as roupas de praia, você tem ali você já sai da cidade para ir para a praia, porque você quer um sossego, você quer botar teu pé na areia, né, usar as roupas mais simples, ter ali tomar sua cervejinha na beira da praia sem luxo, senão você não relaxa mesmo, você está sempre naquele... E eles percebem que, de um tempo para cá, eles até fazem uma brincadeira falando que Trancoso virou a Cannes brasileira, o balneário francês, porque tá todo mundo, todos os artistas internacionais locam aqueles resorts próximos e acabam trazendo a sua entourage, todas as pessoas que cuidam deles, e festas e um determinado luxo que não havia.
Então, o que acontece? A gente tá na leitura, e também aqui, né? Também os artistas brasileiros que acabam abrindo negócios, que destoam totalmente do espaço original. Muito caro, tudo muito caro, fora da realidade, tecidos nobres, essas coisas todas. E é justamente a relação que eles fazem com a questão desse menino que é o rei do camarote, que é justamente essas classes ocuparem espaços que antes eram espaços comuns, espaços de convívio comum, e emprestarem significados acabarem se adornando ali com itens e principalmente com tudo muito relacionado a consumo, que inserem essas pessoas numa hierarquia social e econômica diferente de uma pessoa que só vai, por exemplo, numa balada só para ouvir a música. Então, toma essa champanhe, vem alguém atendê-lo, fica geralmente no alto ou num lugar, o camarote não é qualquer lugar, então fica num lugar em que todo mundo vai ver quem está entrando no camarote. Então eu entro num camarote, eu pertenço a uma determinada classe social ou conheço as pessoas certas. Vocês lembram que eu falei que não necessariamente classe tem a ver com dinheiro. Pode ter só com conhecer o rei do camarote ali e curtir uma noite sem se acotovelar, né? Sem ninguém pegar no seu braço, você ter ali acesso às bebidas e conversar de modo mais privativo. Isso que a gente chama de camarotização. Os carnavais são um exemplo disso. Tem o carnaval como uma festa popular, né? Ela nasce como uma festa popular, uma festa que foge do luxo, que foge dessa... que fugia, né? Das formas institucionalizadas de festa, para que o povo saia à rua fantasiado e inverta a ordem do que é considerado normal, por exemplo, do que é considerado aceitável numa festa. Então uma bagunça é uma coisa. E agora o carnaval, a gente assiste a uma camarotização do carnaval. Então as pessoas lá todas vão, os artistas ficam lá no sambódromo, ou até mesmo no Salvador, né, que tem aquela que você compra os abadás, fica dentro de uma cordinha, ali já fica separado nos espaços. A grande questão que a gente fala quando a gente vê essa camarotização é a questão da segregação. E para essa matéria, nessa leitura, existe uma vontade muito grande do brasileiro, principalmente do brasileiro que ascendeu socialmente nos últimos anos, de segregar, de dizer não, eu posso, você não pode, você vai continuar não podendo, e existem espaços então que vão fazer com que essas pessoas encontrem a sua forma de viver. Outro exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas é um quadrinho bem bacaninha assim, que vai mostrando os alimentos. Ó. Eu gosto de trazer alimentos porque pode cair no Enem e é um tema interessante trabalhar alimentos. Ali a gente vê ali, acho que é um cachorrinho quente, né? Daí o hambúrguer. Quantos hambúrgueres você não vê hoje aí na sua cidade? Onde você vai ter hambúrguer? O brigadeiro, daí tem aqui uma coisinha, eu acho que aquele sacolezinho aqui, a gente fala geladinho, mas aqui com uma fitinha, a pipoca. Recentemente eu tive o prazer de provar uma dessas pipocas gourmet. Fiquei assustada, falei, gente do céu, foi um evento, assim, porque eu não imaginava que até a pipoca podia ganhar esses contornos, assim, luxuosos. Pipoca que a gente compra de saquinho, né? Tão barato no mercado, ou vai no pipoqueiro da praça, no pipoqueiro, assim, das regiões centrais, e é tão gostosa, tão baratinha, e eu não imaginava, e aqui a pipoca... E aqui tá o chefezinho de cozinha que fez todas essas preparações, riquinho, nadando em dinheiro. O que é interessante? Aqui eles falam do processo, que é um processo, um nomezinho, que é a gourmetização, que é realmente transformar então os alimentos que são comuns e bebidas simples, comida de rua, que a gente come assim, inserir nesses alimentos não apenas o alimento por si só, mas ingredientes, embalagens, tirá-los da rua e colocar em outros espaços, no shopping, por exemplo, que é um espaço de consumo diferenciado do que a rua, por exemplo, colocar nos aeroportos, que o aeroporto já virou um espaço de consumo que eu acho que é mais caro às vezes comer em alguns aeroportos aqui no Brasil do que num restaurante.
Então a gente tem então eu tiro essa comida da rua, vou revestir ali com esses símbolos que eu falei anteriormente, que vão conferir um status de luxo e de gourmet mesmo para quem come e para quem vende. Então, nesse sentido, as pessoas consomem determinados alimentos não só porque gostam, às vezes, do gosto, mas porque consumir determinado alimento e dizer que consome insere essas pessoas num grupo privilegiado da sociedade que tem acesso, tem dinheiro a determinados bens que os outros não vão ter. Aí, gente, a gente tem uma polifonia, ou seja, a gente tem diversas vozes, diversas interpretações sobre esses temas. Mas o que acontece é que ao mesmo tempo em que o mercado pressiona para que exista esse tipo de demanda, existe também a contrapartida, porque isso sempre vai haver. A gente falou de luta de classes, mas aqui eu acho que se aplica mais a uma forma de resistência mesmo da sociedade. Há grupos e há pessoas que tão somente vão ignorar isso aqui, vão criticar, vão brincar, né? Vão colocar ali nas suas redes sociais a sua leitura de mundo, vão continuar frequentando mesmo o botecão pé sujo, e vai ter as pessoas que vão achar interessante, vão fazer de tudo para entrar nesse universo de consumo gourmet e nessa camarotização. Nós vivemos numa sociedade globalizada em que isso está disponível para todo mundo. Então, assim, existem diversas formas de você viver a sua vida e também, né, no sentido de forma de viver a sua vida e de estar passível ali para que a forma que você viva, se você assim comunica para todo mundo, seja alvo de críticas ou não. Então, a gente vive num cenário em que tudo que a gente faz é muito analisado. E é interessante a gente pensar como é que isso se dá no Brasil, principalmente na sociedade que a gente vive, né? Eu acho interessante trazer esses exemplos. O da camarotização a gente vê muito aqui, ainda que em menor, dependendo da cidade onde você vive, onde você está, você observa pequenas camarotizações, por assim dizer, né? E são apropriações muito comuns do sistema que a gente vive, que são sistemas de diferenciação. À medida que você percebe que um grupo começa a ocupar alguns espaços que antes eram relegados a uma determinada elite, por exemplo, no Brasil, a gente percebe as empresas, as companhias, todos os serviços que a gente tem à nossa disposição, criando mecanismos, criando leituras, criando ali diferentes formas para que os grupos sempre se distanciem, sempre se diferenciem, porque isso é mercado, né? Se eu crio ali um assento que custa R$700 a mais, eu não estou só falando venha que vai ser mais confortável, eu estou dizendo quem pode sentar aqui é outra pessoa que não você, que vai ficar lá espremidinho com a criança lá do seu ladinho, o senhorzinho roncandinho do seu lado. Então a gente tem estratégias de mercado, estratégias de mídia e de comunicação que vão acabar impactando na forma com que a gente entende o que é classe e o que é consumo no Brasil. Foi longa, mas eu acho que já dá para vocês terem uma ideia de como classes sociais podem ser cobradas no Enem. E não só no Enem. Comece a fazer um exercício de observar como é que se dá esses processos que eu trouxe para vocês, essas discussões, esses debates da camarotização e da gourmetização. Será que a gente pode observar isso na publicidade do jeito que a gente vive, na publicidade da televisão que a gente assiste ou nas próprias redes sociais? O que é que você observa quando a gente fala de uma possível segregação, de possíveis estratégias de segregação que a gente observa nos serviços, por exemplo, que vão determinar quem pertence a uma classe e quem pertence a outra? O que isso ocasiona? Quando eu tenho um grupo que não consegue se aproximar de um ideal de felicidade ou de um ideal de conforto, por exemplo, o que acontece? Como é que essas classes, como é que esses grupos se posicionam? Como é que isso se dá na sociedade brasileira? Bons estudos e até nossa próxima aula!